Fala, gente, tudo bem com você? Aqui Pastor Leandro Machado em mais um vídeo. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos começar um plano de leitura bíblica. Exatamente isso. Quantas vezes você já quis ler a Bíblia, não é, uma vez por ano e você nunca conseguiu? Então, o meu objetivo hoje é te ajudar. Desde já eu peço desculpa um pouco pela voz, estou um pouco rouco, minha voz não é assim. E a ideia, a gente vai fazer um comentário ou outro de uma forma rápida, mas o principal objetivo aqui é eu ler junto com você, não é, cada um dos textos do nosso dia, e ao completar os 365 dias desse ano, nós vamos ter lido a Bíblia inteira, tanto o Novo quanto o Velho Testamento. Por que isso é importante? Porque toda a Bíblia, irmãos, ela é inspirada por Deus, não só o Novo Testamento, mas também o Velho. E no Velho Testamento nós temos ali muitas profecias, muitas coisas que apontam para Jesus, e mais do que isso, nós podemos ver o plano de Deus desde Gênesis sendo estabelecido, sendo entregue para nós por meio de cada palavra. Então é muito importante para o cristão que ele sempre leia o Velho Testamento com os óculos do Novo Testamento, com uma ótica através do sacrifício de Jesus, da nova aliança, mas o Velho Testamento também deve ser digno da nossa atenção. Então, começando de hoje, né, no nosso vídeo 1, no nosso dia 1, eu quero acompanhar com você, e o primeiro texto está lá em Lucas, capítulo de número 5, o versículo de número 27, ele diz assim: E depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos, outras pessoas, mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se dos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? E Jesus respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Uau, que texto fantástico, não é verdade? Jesus veio, querido, para mudar a vida de todos. Gênesis capítulo de número 1, a próxima leitura aqui, né? E agora a gente vai ler Gênesis 1 inteiro e Gênesis 2 também inteiro. Deixa eu abrir aqui a versão que eu estou usando para ler, gente. Nós vamos ler aqui juntos, né, nesses vídeos, né, do Lendo a Bíblia aí um ano aí juntos que nós vamos ter. Ainda não tem nenhum nome esse projeto aí, mas a gente vai ler a Bíblia em um ano. Tá preparado aí? Respira fundo, eu vou pegar minha água aqui com a voz rouca com você. Ele diz assim, ó, Gênesis capítulo de número 1, a gente vai ler Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, ele diz assim, ó: No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre águas um firmamento que separe de águas. Então Deus fez o firmamento e separou águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficavam em cima. E assim foi. O firmamento de Deus chamou o céu, passaram-se tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar águas que estão debaixo do céu, e apareça terra seca. E assim foi a parte seca. Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubram-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, árvores que deem frutos e produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias, anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra.
E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, e também para governar o dia e a noite, e separar as luzes das trevas. E Deus viu que isso ficou muito bom. E passaram-se tarde e manhã, e esse foi o 4º dia. Gente, que lindo o processo da criação, né? E verso 20 agora. Disse também Deus: encham-se as águas de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que isso ficou muito bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares, multipliquem as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. E disse Deus: produza a terra seres viventes de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos e os demais seres vivos da terra de acordo com cada espécie. E Deus viu que isso era bom. E agora o texto muito conhecido, verso 26, né? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem à terra. E disse Deus: eis que lhes dou as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês, e dou a todos os vegetais como alimento, e tudo que tem fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E viu Deus que tudo que havia feito, e havia tudo ficado muito bom. Aleluia! E passaram-se então tarde e manhã, e esse foi o 6º dia. Gente, que lindo! Gênesis capítulo de número 1, a gente vê todo o processo de criação. Lembra sempre que o processo de criação é diferente do processo de formação. Gênesis 1 nós vemos Deus falando acerca das coisas. Lembra que Deus, ele primeiro lança a palavra, e a partir agora de Gênesis 2 nós vamos ver o processo de formação, e nós vamos ver que foram 2 coisas diferentes. Em Gênesis 2 ele vai dizer assim, ó: e assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. E no 7º dia Deus já havia concluído a sua obra que realizara. E nesse dia descansou, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Verso 4, ó. Ele diz assim: essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. E ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra, a Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente, e lá também existem o bidélio, a pedra de ônix. Verso 13. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion, ou Guion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto é o Eufrates. Esse daqui você certamente já ouviu falar, não é? Verso 15, e ele diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo.
E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Olha que legal, não sei se você sabia disso, mas uma das atribuições que Deus trouxe para o homem era criar o nome de cada animal. Olha que coisa legal, imagine a criatividade de Adão olhando e falando: você vai se chamar leão, você vai se chamar tartaruga. Olha que coisa linda, gente. Verso 20. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Verso 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto dormia, esse tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que ele havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher, glória a Deus pelas mulheres, e a levou até ele. Então disse o homem: esta sim é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gente, olha que coisa linda. Então a gente consegue ver em Gênesis 1 o processo de criação onde Deus fala, Gênesis 2 agora as coisas acontecendo por meio da formação. Lembra que são dois processos diferentes. Vamos avançar aqui, Salmos capítulo de número 1, indo para a última leitura do vídeo de hoje, né, do nosso primeiro dia da sua leitura anual. Se você assistir todos os vídeos ao longo desse ano, você vai ler toda a Bíblia. Então você vai lá, vai lavar a louça, dá um play, tá indo trabalhar, dá um play, tá trabalhando aí no computador, dá um play e ouve que nós vamos ler aqui com você, para que você seja grandemente edificado. E Salmo 1:1, ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Verso 3. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Está falando da gente, não é verdade? Verso 4. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios o leva à destruição. Que coisa fantástica, esse é um salmo muito, mas muito legal. Eu nunca tinha lido ele nessa versão do NVI, sempre leio na revista corrigida, revista atualizada. Então, gente, é isso aí. Esses são os textos da leitura de hoje. Espero de fato ter edificado a sua vida, né? Crie o hábito de você assistir e acompanhar diariamente os nossos vídeos para que você possa ser inspirado, como nós lemos aqui. Se você quer produzir fruto na estação certa, você precisa ser como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Você precisa meditar na palavra, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas ao seu coração. E aí, foi edificado pela leitura de hoje? Eu tenho certeza que sim. Então compartilhe nos seus grupos da família, compartilhe nas suas redes sociais e vamos juntos se encher da palavra. Antes de você ir embora, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, escreve aqui embaixo: eu li, para eu saber que você está participando com a gente, ou eu ouvi, não é verdade? Como você está aqui assistindo o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e bora viver o melhor ano da nossa vida. Amém, querido? Um grande abraço, fique com Deus, no nome de Jesus. Amém.